Olá, olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do Cinema em Movimento. Eu sou Pablo Rodrigues e hoje chegou a hora de falar do mais novo filme do Morcegão. Sim, hoje é o dia de falar de Batman, a nova adaptação aí do Homem-Morcego para os cinemas, né? Filme tão aguardado, né, pelos nerds de plantão, né? Então eu conferi o filme, vamos falar um pouco sobre ele hoje, tá bom? Mas antes, não esquece aquele recadinho de sempre, coloca aí, né, dá aquele like gostoso, aquela curtidinha bacana se você gostar do vídeo, compartilha para todo mundo e se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda, beleza? E também me segue lá no Instagram, né, @cinemaemmovimento7, onde eu sempre estou postando coisas relacionadas a cinema, né? E também, né, acompanha o podcast do Cinema em Movimento, um podcast muito bacana, que já tem um ano aí, né, de estrada, né, onde eu me reúno a cada 15 dias com um grupo maravilhoso de cinéfilos e cinéfilas do Brasil inteiro para discutir os mais variados temas relacionados a cinema. Está disponível inclusive nas principais plataformas de áudio, beleza? Então, vamos nessa falar de Batman. What's black and blue and dead all over? You take company. Bom, Batman é um filme que demorou para sair, né? Ele era para ter sido lançado no ano passado, mas a pandemia acabou atrasando tudo, né? Como muitas outras produções, né? Mas antes disso, né, o filme passou por reformulações, né? Mudou de diretor, de roteirista, né? Ele antes seria dirigido pelo Ben Affleck, né? Quando ainda estava naquele universo lá do Zack Snyder, né? Ia ser um outro filme totalmente diferente, um filme de ação, frenético e tal, mas aí houve muitas confusões nos bastidores, o Ben Affleck saiu do projeto e a Warner entregou o filme do Batman ao Matt Reeves, né? Matt Reeves, que é um diretor que já demonstrou ser um diretor talentoso, né? Um diretor muito interessante. Ele dirigiu o Cloverfield, né? O primeiro filme da franquia Cloverfield, que é muito bom, e dirigiu os dois últimos filmes da recente trilogia da franquia Planeta dos Macacos, né? Que são excelentes filmes, né? São dois filmes maravilhosos que eu particularmente gosto muito, né? E ele dirige muito bem, né? E aqui ele não faz diferente, aqui ele não decepciona e se comprova como um grande cineasta, né? Batman é um filme incrível, um filme sensacional, né? É um filme que traz um frescor para o gênero, o subgênero de super-heróis, né? É um filme que demonstra que quando se respeita a autoralidade dos realizadores, né, dá para se fazer ainda bons filmes, né, filmes interessantes, filmes importantes, né, mesmo num subgênero que está tão desgastado como o subgênero de super-heróis, né. Bom, a trama, né, o Matt Reeves faz uma escolha muito sábia, né, em não recontar a origem do personagem, né, porque ele parte do princípio que a gente já conhece o personagem, já conhece a sua origem, né, e é fato, né, a gente já viu isso em tudo que é filme sobre o personagem, então ele parte desse princípio. A gente acompanha aqui um Batman em início de carreira, fazem 2 anos que ele é o Batman, né, que ele está na ativa, né? E ele tem que lidar, né, agora com o surgimento de um assassino, né, que está matando os figurões de Gotham, né, políticos, empresários, né, e ele está assassinando essas pessoas, né, gerando um maior furdunço na cidade, né, e acabando e está expondo os podres de Gotham City. Podres estes que inclusive podem ter a ver com o próprio Batman,
né? E no meio disso, então ele vai junto com o ainda Tenente Gordon, que ainda não é comissário, né? Investigar esse caso, tentar achar esse assassino em série, né? E no meio do caminho ele vai se deparar também com a Selina Kyle, né? A mulher gato, né? Que vai ter também algumas relações aí com tudo que está acontecendo, né? Bom, Batman é um filme totalmente diferente, né, dos demais filmes de super-herói que as pessoas estão acostumadas. Primeiro que ele não é um filme de ação. Ele não é um filme de ação e aventura como os demais filmes do Batman e de super-herói, não. Ele é, antes de mais nada, um suspense investigativo. O filme é uma mistura de Seven, Zodíaco, Taxi Driver, cinema noir e super-herói, né? Então é muito mais um filme de investigação do que um filme de ação, né? Tanto é que ele tem poucas cenas de ação. Inclusive esse é um ponto muito interessante porque os fãs sempre reclamaram que uma das principais características do Batman nos quadrinhos, que é esse caráter detetivesco dele, nunca foi retratada de forma satisfatória no cinema, né? Porque o Batman nos quadrinhos, uma das inspirações para a criação do personagem foi o Sherlock Holmes, né? Ele é considerado nos quadrinhos o maior detetive do mundo, né? E esse caráter detetivesco nunca foi retratado de forma adequada no cinema, e este Batman faz isso. A gente tem aqui o Batman detetive, finalmente, né? Muito baseado nas histórias lá do Danny O'Neill, do Neil Adams, dos anos 70, e é um filme noir, né? Batman é um filme noir, né? Ele tem todas as características do cinema noir, desde a fotografia escura, né? cheia de contrastes, de luz e sombra, né? A femme fatale, né? Os detetives, né? O tom realista e sombrio, cínico, né? Então, todas as características de um filme noir tem aqui. Então a gente pode dizer que Batman é um neo-noir, né? E é uma história que fala sobre temas pesados, né? É uma história que fala sobre corrupção, sobre desigualdade social, sobre traumas, sobre depressão. E a parte técnica do filme, né, reflete muito bem isso, né? Como eu já falei da fotografia, né? Uma fotografia cheia de contrastes, né? Com muita escuridão, né? E quando utiliza de luz, né, ele tem uma predominância na paleta de cores do vermelho, do laranja, né? O design de produção, né, que retrata Gotham City como uma cidade em decadência, né? É uma cidade que ele mistura um pouco do elemento gótico lá da Gotham City do Tim Burton, né, com elementos mais modernos, né, de Nova York, de uma Nova York, por exemplo, né, mas tudo muito decadente, com sujeira, que lembra muito aquela Nova York dos anos 70, né, suja, corrupta, né, com muita violência, né. A trilha sonora do Michael Giacchino também reforça essa sensação, né, de decadência, de luto, né. É uma trilha sombria. Inclusive Gotham City nunca foi retratada de forma tão viva como neste filme. Mas o que mais me agradou no filme é que pela primeira vez, né, a gente tem uma história do Batman, e talvez nas histórias de super-herói, né, um filme que problematiza o papel do super-herói, problematiza esse papel do vigilantismo, né? Desse vigilante que age fazendo justiça com as próprias mãos, né? Porque os super-heróis, se a gente for parar para pensar, eles são exaltados como figuras heróicas, mas se a gente for trazer isso para a nossa realidade, eles são pessoas que agem acima da lei, acima da moral, da sociedade, que fazem justiça com as próprias mãos, né? E isso não é diferente do que um sociopata faz quando tenta cometer um crime, né? Isso não é diferente do que os terroristas, né, os grupos terroristas fazem, né, do que as milícias digitais fazem, né? E o filme traz isso também como exemplo, né? Então o filme confronta, né, o Batman com
esse seu lado, com esse seu aspecto problemático, né? E ele é retratado não como um herói. O Batman no filme ele não é um herói, né? Então, na verdade, ele é uma figura problemática, né? Fruto daquela cidade decadente, né? Que gerou, né, uma figura contraditória como essa, uma figura perturbada como essa, né? Então o filme é sobre a jornada do personagem em descobrir o seu papel enquanto essa figura, né, que tenta combater o crime, que acha que está fazendo justiça, quando na verdade está fazendo vingança, né? Como ele mesmo diz, né, que está nos trailers inclusive, né, eu sou a vingança, né? Então o interessante do filme é que ele é essa jornada do personagem em se autodescobrir, né? Em descobrir qual é o seu papel dentro daquele meio, né? Qual é a sua função nessa busca, nessa luta contra a corrupção daquela cidade, né? É ser a vingança, né? Então, qual é o papel do super-herói? Será que fazer justiça com as próprias mãos é a atitude correta, né? Então eu gostei muito desses questionamentos que o filme traz, que acabam atualizando o personagem e adaptando-o aos novos tempos. E o filme aborda questões muito pertinentes à nossa realidade atual, né? Questões como desigualdade social, corrupção, né? E como a criminalidade ela é uma consequência, né, dessa desigualdade social, né, dos privilégios, né? A questão das milícias digitais e o perigo disso, né, em influenciar as massas, né, e as atitudes extremas que isso pode levar. As atuações, por sua vez, estão ótimas, né? Todo o elenco está bem, né? O Colin Farrell como Pinguim está muito bem, né? Embaixo de toda aquela maquiagem, né? Mas não é só o trabalho de maquiagem, né? Até a voz dele está diferente, né? Pena que ele aparece pouco, né? Assim, a gente vê pouco desenvolvimento dele, né? Assim como o Jeffrey Wright como o Gordon, né, que também está muito bem, mas tem pouco desenvolvimento, né? E esse é um dos probleminhas do filme, que alguns personagens, né, poderiam ter um pouco mais de desenvolvimento, né, e acabam não tendo, né, até porque são muitos personagens. O Andy Serkis é outro que também está bem no filme, mas assim como outros personagens, também é pouco desenvolvido, né, como o Alfred. Eu queria ver mais dele, da relação dele com o Bruce. A Zoe Kravitz como a Selina Kyle, né, a Mulher Gato, tá excelente, ótima, melhor Mulher Gato do cinema até agora. Ela tem um arco muito bacana, né, tem motivações interessantes, né, tem um conflito bacana, bem construído, é inteligente, é sensual, tudo que a personagem precisa ter. E a dinâmica dela com o Robert Pattinson, né, com o Batman, tá muito boa, né, entre os dois. É muito interessante, e uma coisa muito boa que eu vi aqui é a tensão sexual, né? Porque parece que filme de super-herói não tem sexo, né? Parece que super-herói não transa. E aqui, né, eles não transam, mas existe tesão, existe tensão sexual no ar. O Paul Dano como o Charada tá ótimo, o Paul Dano sempre tá bem, né? Então, gostei dele, ele fica no limite do over, né? Mas tá muito bem. E o personagem dele é obviamente inspirado no Zodíaco, né, no assassino em série que aterrorizou os Estados Unidos lá na década de 70. E o Robert Pattinson, né, tá muito bem como Batman, gostei muito da atuação dele, é uma atuação minimalista, né, onde ele consegue transmitir, né, os sentimentos de seu personagem, né, com pouca coisa, né, até porque é um personagem que fala pouco, né, e uma coisa que eu achei interessante é porque 80% do filme ele tá como Batman, a gente vê muito pouco ele como Bruce Wayne, né, a gente não tem aqui aquela figura do playboy, né, aquele que ele se finge de playboy mitidão, não, aqui ele mal sabe socializar com as pessoas, né? As poucas cenas em que a gente vê ele em sociedade, digamos assim, né? Ele mal sabe falar com as pessoas, né? Ele ainda não sabe ele ainda não sabe incorporar essa persona de Bruce Wayne, né? E ele está a maior parte do tempo como Batman, porque essa é realmente, esse é quem realmente ele é, né?
O Batman é o seu eu real, né? Então, e é um personagem depressivo, depressivo, traumatizado, né? Agora, tem alguns probleminhas, né? Óbvio, tipo o desenvolvimento de alguns personagens, como eu já falei, né? Que acabam precisando de um desenvolvimento maior e não tem, né? E tem algumas facilitações de roteiro em alguns elementos ali, na forma como os personagens obtêm algumas informações, né? Acaba sendo um pouco facilitado demais pelo roteiro, mas são, né, pequenas coisas que não atrapalham o resultado final da obra, né? Então eu gostei muito de Batman, né, e ver um filme de super-herói, um filme sobre um personagem tão icônico, tão querido e tão importante para a cultura pop, né, trazer questões tão relevantes à nossa realidade atual, né, problematizar o papel, né, destes personagens, destes super-heróis, né? Então, trazer uma reflexão política, social, né, dentro de um filme desses, né? Então, isso é muito importante e muito bem-vindo, principalmente no contexto atual que a gente está, né? Então, Batman não só é um filme muito bom, muito bem dirigido, né? Tecnicamente impecável, mas também relevante em seu conteúdo. A minha nota é 9. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha crítica de Batman. E se você quiser saber mais sobre o filme, se quiser ver uma análise detalhada, destrinchando o filme, então escuta o nosso podcast sobre o filme. A gente fez um podcast muito bacana com a participação da querida Lalunha Machado. Então vai lá nas principais plataformas de áudio e escuta o nosso podcast sobre Batman, beleza? Coloca aí nos comentários o que é que você achou do filme, se você concorda com a minha opinião, discorda, então, né, coloca aí, vamos conversar, beleza? Um grande abraço, até a próxima com mais Cinema em Movimento.